Hello, hello, galera, como que vocês estão? Esse é o primeiro episódio do CEO de Mim Mesma e eu estou com uma convidada muito especial, que é a Giovana. Ela é fundadora da Entre Peles e esse objetivo do podcast é compartilhar com vocês, porque comunicação é onde eu me encontrei. Espero que vocês curtam bastante, que vocês compartilhem e sigam o meu canal. Beijo! Hoje eu estou aqui com uma convidada super especial, que é a Giovana. Ela é fundadora da Entre Peles. Bom, meu nome é Giovana França. Sou formada em psicologia, estudo a área da sexualidade humana e eu tô muito feliz de estar aqui hoje, sendo a nossa primeira vez juntas. É verdade. A nossa primeira vez juntas falando sobre esse nicho que eu amo. E também sou CEO da marca Entre Peles, trabalho com os produtos de bem-estar sexual. Me encontrei nesse mundo e tô aqui hoje para falar também sobre prazer feminino. Então, e eu quero saber de você, como é que você chegou até aqui com a Entre Peles? Você já tinha essa veia empreendedora desde criança? Amiga, eu cresci dentro do mercado da minha madrinha. Então, quando eu era criança, eu cresci lá dentro. Via muito falar sobre o empreendedorismo, mas nunca foi algo que eu pensei. Sempre foi assim, não, eu quero fazer faculdade e ir para a área da psicologia. Quando eu terminei a faculdade, no meio ali da faculdade, eu estava trabalhando como CLT, foi meu primeiro emprego. Inclusive, foi onde eu conheci o Rafa, meu noivo. E eu apaixonei pelo empreendedorismo. E eu falei assim, cara, acho que eu quero isso pra mim. Mas eu queria muito a psicologia também. Uhum. Fui pra clínica. E aí abri a loja no online. Sim. E dentro da psicologia, eu vi o quanto falar sobre sexualidade, falar sobre prazer feminino era um tabu. Mesmo dentro de uma área que a gente tem que falar sobre tudo, né? Sim. E eu falei assim, não, eu quero estudar mais sobre isso. Então, eu acho que assim, eu tava com o pé no empreendedorismo, porque ser psicóloga também é ser empreendedora, mas essa paixão já vinha de muito tempo. Sabe aquele filme, aquele programa da Globo, do Serginho, tipo, minha amiga pediu uma verdade. Sim, eu assistia muito. Eu assistia muito também, e eu amava. Então eu acho que ali eu já tinha essa curiosidade, sabe, sobre o assunto. E hoje falar sobre isso de forma leve faz com que esse tema fique leve também para as outras pessoas. Inclusive, era um tabu pra mim, na verdade. E aí eu conheci você, e aí você me explicou. E assim, como que é diferente esse mundo. Porque a gente nunca escutou falar. A minha mãe sempre me incentivou, mas eu sempre fiquei com vergonha por ela ser minha mãe e tal. E aí, quando eu conheci você, eu acho que você ampliou muito a minha visão sobre isso. Inclusive, eu tô solteira, mas assim... Mas era uma coisa, assim, muito difícil de falar pra mim. Era uma coisa muito difícil de me abrir. Sim. Mas, assim, com a Gárvia foi mais tranquilo em relação ao empreendedorismo comigo. Porque eu cresci vendo meu pai fazendo... Você vendia tudo, né, querida? Eu vendia tudo. E desde criança, eu vendia muita coisa. Eu vendia, assim, figurinha, adesivo de caderno, porque não era uma coisa, assim... Eu sempre fui muito desprendida materialmente. E eu nunca fui assim, eu era, tipo... Eu não gosto de, tipo... Eu lembro quando eu era criança, tipo, doar roupa, pra mim era, tipo, um inferno. Tirar, sabe, as minhas coisas. E você já... Então, solta. É que na minha cabeça, se eu doava roupa, aí eu teria espaço pra comprar mais. A minha visão era essa. Só que assim, desde pequena eu fazia teatro, eu fazia balé. Então era uma coisa que eu busquei me incentivar. A minha mãe ficava assim maluca comigo em relação a isso. Com certeza. Porque eu não queria ir pra escola. Eu queria assim fazer teatro, ir pro palco, enfim. Mas eu quero saber uma coisa de você. Como que tá hoje a situação na Entre Peles? O que você notou de diferença no começo? E como que tá agora a sua situação atual? Nossa, eu acho que muita maturidade, né? Quando eu comecei, eu falava assim, não, é só pra ser uma segunda renda. Uhum. Então era assim, eu me dedicava muito pouco. Eu comecei, eu não tinha nem nome, não tinha Instagram, não tinha nada. Uhum. Era a vontade e a necessidade de vender alguma coisa. Então eu comecei muito bem amadora mesmo, no sentido de... vou comprar, eu comecei com as peças de lingerie, porque eu era apaixonada pelas peças de lingerie, até hoje eu sou. E aprendi isso com a minha mãe, que minha mãe também teve loja, então eu cresci dentro do mercado, dentro da loja da minha mãe. E aí quando eu comecei, era tipo assim, não, eu preciso de um dinheiro, vou lá, vou trabalhar, vou vender isso aqui, depois eu compro mais, e foi indo.
E agora hoje, não, hoje já é uma coisa assim, já tem mais boletos para pagar, já tem muita coisa. E quando a gente lembra, assim, da nossa história, a gente fala quanto a gente evoluiu, né? Mentalmente, profissionalmente, tudo. E hoje, a Entre Peles, do jeito que ela tá, com a loja física, que era um sonho para mim, eu já senti essa necessidade de ter o espaço físico da loja, que antes era na minha casa, eu não conseguia ter as coisas organizadas, receber cliente em casa. E é a realização de um sonho, então tudo que tem aqui na loja é realmente muito esforço, tanto meu quanto da minha família, que sempre me apoiaram, os meus pais são grandes incentivadores. Então hoje eu vejo o quanto a Entre Peles amadureceu. E, por consequência, eu também amadureci dentro do empreendedorismo, que não é fácil, né? São cheios de desafios, cada dia é um leão diferente, mas que faz os nossos olhos brilhar, assim. Desistir, com certeza, tem dias que eu quero sumir. Mas, no final, sempre dá tudo certo. Eu sempre falo que, assim, eu sempre brinco, né? Que, às vezes, eu sou muito impulsiva. No sentido de falar assim, não, se Deus tá me dando essa oportunidade, o chão, ele vai tirar de algum lugar. E eu vou, e sempre dá certo. Às vezes a gente dá uma quebrada assim na cara, mas, assim, dá certo no final. Então, eu acho que também ter esse tipo de personalidade faz com que a Entre Peles vá crescendo e evoluindo também. E eu quero saber de você, da onde que surgiu esse nome Entre Peles? Porque, assim, a Gárvia surgiu da minha paixão pelo Rio de Janeiro, porque como eu fazia o teatro, sempre tem alguma coisa junto. E aí, em relação à Gárvia, eu amava o Rio de Janeiro e tinha um bairro lá que chama Gávea. E aí, com o meu sobrenome, que é Garcia, eu quis juntar os dois. E foi ideia sua? Foi ideia minha. Eu falei, pronto. E eu nem me achava criativa na época. Olha só, pra você ver como que a gente se auto-sabota também. Muito, muito. E eu queria saber de você, da onde que surgiu esse nome Entre Peles? Então, eu não fui tão criativa assim. Quando eu comecei a loja, eu tinha uma sócia. E aí nós juntamos os nossos começos de nomes e esse foi o nome da loja durante 2 anos. Acho que deu quase 2 anos. E aí, depois que a gente acabou a sociedade, e aí eu falei assim, tá, eu já tava trabalhando na psicologia, então eu já tinha minhas pacientes, já tava na clínica, eu fazia as entregas à noite, depois que eu saía da clínica. Só que eu falei assim, não, eu quero muito a loja, eu quero que a loja dê muito certo, eu quero ter algo meu, pra mim. E eu fiz todo o rebrand da marca. Então, depois que eu terminei de pagar a parte que eu tinha comprado da minha antiga sócia, eu falei assim, não, agora eu vou fazer tudo diferente. Eu quero um nome, eu quero uma logo, porque na época a gente mesmo que fez o nome, a logo, foi tipo tudo muito improvisado. E eu falei, não, eu quero vir com tudo, assim. Aí eu contratei a Regina, que na época eu nem sabia que existia uma profissional que faz os names, e aí ela foi maravilhosa. E foi assim, ela que me trouxe esse nome. Ela me deu na época, não lembro se eram 4 ou 5 opções. E aí o que eu mais gostei foi a Entre Peles. Que eu achei que, tipo assim, o nome casava muito com os produtos também, no sentido de... Eu nunca gostei de falar sex shop. Então eu gosto de usar o termo que são produtos de bem-estar sexual. E você... Quando você tá dentro de uma relação, seja você com a parceria ou você sozinha, você tá entre peles. Então eu achei que esse nome casou muito com os meus produtos. E aí, na época, era um nome que ainda não tinha registro. Então, tipo, hoje a gente tem o nosso nome registrado. Então, eu passei essa responsabilidade, não foi minha ideia. Entendi. E essa é a importância de ter um nome registrado, né? Porque, olha, quase ninguém fala sobre isso. Eu já passei um perrengue, o Igor sabe. Mas, enfim, Giovana, eu quero saber de você uma coisa. Você já pensou em desistir? Porque sempre tem aqueles dias que eu falo, cara... Eu acho que eu não sou tão boa, acho que eu tô sendo muito soberba aqui. Sim, eu acho que todos os dias eu preciso desistir. Eu acho que, assim, de uns tempos pra cá, eu acho que quando a gente vai crescendo o nosso nome, a nossa marca,
os desafios também vão crescendo. Sim. Então, são desafios maiores. E aí vem essa questão mesmo, de tipo assim, meu Deus, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que é isso mesmo, sabe? Será que eu tomei a decisão certa? E como aqui na loja sou eu que decido as coisas, então não tem como eu ocupar ninguém, né? A responsabilidade é minha mesmo. Então, por mais que eu tenha o Rafa, que ele me ajuda muito na loja, tenho a minha mãe também, com quem eu converso bastante. Mas no final, quem decide sou eu. Então, isso dá um medinho, assim, sabe? No sentido de, será que eu tô fazendo a decisão certa? Será que é isso mesmo? E graças a Deus, até hoje, por mais que a gente passe por alguns perrengues, mas é mais o lado mais positivo do que negativo. Mas a vontade de existir, existe até hoje. E sua família te apoiou muito, assim, no início? Nossa, porque, assim, muito. A minha, até hoje, me apoia. Minha mãe vai comigo nas entregas, o meu pai. E, assim, sempre que eu tenho que tomar alguma decisão, eu fico, meu Deus do céu. E agora? E eu não posso voltar pra trás. Sim, graças a Deus, os meus pais, eles sempre tiveram muito presentes. Então, no começo eu tinha muito medo, né, de falar que eu comecei a trabalhar com as peças. Só que o meu desejo era vender os produtos de bem-estar sexual. Que eu já usava os produtos e eu sentia muito a falta do que hoje eu entrego para os meus clientes, que é o conhecimento. Então, eu ia lá, comprava e falava assim, e agora, como que eu vou fazer pra usar? E aí, eu falava assim, então, para os meus clientes, hoje eu ensino isso. Pra ninguém sair daqui, sabe, desorientado, que acontecia comigo na época. Então, como que eu vou falar pros meus pais? Eu sou filha única, eu quero vender sex shop. Tipo, eu estudei 5 anos de psicologia, minha família é super tradicional. E desde a primeira vez que eu falei, os meus pais estavam ali do meu lado. Então, eu acho que o fato de ter pais, de ter pessoas que nos apoiam, isso faz total sentido, porque a gente tem pra onde correr, né? Se, tipo assim, der merda aqui, a gente sabe que a gente vai ter um colo, que a gente vai ter alguém pra nos acolher no final do dia. Eu acho que isso que também dá essa sensação de eu posso tentar, sabe? Eu posso ser ousada. E sempre os meus pais estiveram junto comigo, sempre. E eu vou te falar uma coisa, eu comprei aquela linha da Débora Seco, a Bruma, e eu amei. Eu acho que o diferencial da sua loja é sempre que a gente compra o produto e você explica como que faz, como que funciona, porque assim, quase nenhuma loja explica isso. Então assim, é uma dor que o cliente tem. E eu também queria saber de você, qual que é o produto assim mais desafiador que você tem aqui na loja? Eu acho que hoje, pra mim, já é mais tranquilo, mas quando eu comecei, era falar de produtos anal. Era tipo assim, eu falava assim, meu Deus, como que eu vou falar isso? Assim, aí eu falava, ver meus vídeos era tipo, socorro, Deus. Hoje, quando vem aquelas lembranças do Instagram, eu fico, meu Deus, como que eu falava, tipo, pra dentro, assim. Hoje eu não tenho mais problema de falar sobre nenhum produto. Eu acho que hoje o meu maior desafio aqui dentro da Entre Peles é fazer com que o meu cliente, que já teve uma experiência ruim com algum produto, ele se permita experimentar o produto novamente de uma forma a ter uma explicação. Então, um exemplo, eu recebo muita mensagem de cliente, mas eu já usei esse produto e me deu alergia, ou me queimou, ou eu não gosto de usar os produtos porque não é legal, não é agradável. Sim. Mas talvez ele usou de forma errada, talvez ele não teve a explicação de como usar, aonde passar, que quantidade passar. Então, eu acho que o meu maior desafio é isso. E também o tabu, né? As pessoas ainda olham pro meu nicho, pro nicho de sensualidade, dos produtos de bem-estar sexual, ainda com os olhos, assim, de muito, eu não preciso disso. Ai, olha o que essa pessoa tá falando. Ai, como assim o produto vai me ajudar? E, na verdade, o produto, ele vem para agregar dentro da relação. Então, eu acho que o meu maior desafio hoje é realmente quebrar esses preconceitos que as pessoas têm da loja, dos produtos, da relação sexual, de falar abertamente sobre o tema, de falar, olha, não tá legal, tá péssimo, a gente pode melhorar com os produtos, sabe? Então, assim, esse é o meu maior desafio. E a linha da Débora Seco, que tá, assim, babado. Eu sou apaixonada. A gente trabalha com a linha completa aqui dela, desde os produtos de autocuidado até os produtos que são voltados ali pro prazer. E a bicha arrebentou, né? Gatinha. Ai, eu amei a Bruma. Gente, é muito cheirosa. Muito. E ela, além de ser cheirosa, ela hidrata a pele, né? Então, assim, a linha dela tá linda, veio com... As embalagens são bonitas. Sim. O cheiro é super sedutor.
E os produtos, o excitante dela também é maravilhoso. Pulsa, vibra, esquenta aí, né? Já tudo junto misturado. Então eu acho que assim, ter ela também falando sobre os produtos, eu acho que faz com que nós mulheres se sentimos mais representadas falando sobre sexualidade de uma forma aberta, sabe? Ela que tem seus seguidores, é uma pessoa que exala a sensualidade, né? E ter ela dentro do nosso nicho, com essa parceria com a Inti, foi maravilhoso. E ela tem uma personalidade muito forte. Muito. E aí eu quero entrar num assunto com você, que é a sua consultoria. Porque é uma coisa, assim, que você me explicou. É um curso, né? Uma consultoria é um curso. A gente fala, não chega a ser um curso, porque algo rápido. É tipo Sim. Um mês ali, são 4 encontros. Mas esse ano eu me encontrei nesse lugar também, sendo mentora, dando as consultorias, e tá sendo maravilhoso. Eu acho que assim, eu demorei para ver esse outro lado, de realmente vender o meu conhecimento dentro da sexualidade e falar sobre prazer feminino abertamente, né? Sim. E não é também tão fácil assim. Não é uma coisa muito falada hoje na nossa sociedade. A gente tem vergonha, né, amiga? Ai, eu tenho. A gente não foi ensinada a falar sobre prazer. Sim. A gente sempre foi ensinada a satisfazer o homem, satisfazer o outro. Então, tipo assim, como que eu... Sobre o meu corpo, e agora? O que eu faço? A gente não sabe. Então, empoderar outras mulheres, pra mim, é mais transformador do que o que eu faço com elas, sabe? Eu acho que, assim, cada pessoa que faz a consultoria, que sai dando os feedbacks, eu fico tipo assim, que legal, porque eu acho que hoje eu me encontro nessa missão. Sim. De empoderar mulheres sobre o seu prazer, sobre o seu corpo, sobre o que você gosta, o que você não gosta. E eu acho que isso faz com que a gente seja realmente donas da gente, sabe? Tipo Sim. assim, eu sei do meu prazer, eu vou pra uma relação pra estar curtindo com o outro, mas também eu quero que seja uma via de mão dupla. Então eu ofereço, mas eu também quero de volta. E durante muito tempo pra mim não era assim. Era só pensando no outro mesmo. Sim. Mas é a nossa educação, né? E eu acho que a gente se sente segura quando a gente conhece sobre o nosso corpo. Foi o que você me explicou, o que você me ensinou. Sim. Dentro da minha consultoria, eu falo sobre a minha metodologia, Sim. Que primeiro é o autoconhecimento, então não tem como eu ser dona do meu prazer se eu não conheço o meu corpo, se eu não sei o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me satisfaz. Então, eu acredito muito que primeiro eu preciso me conhecer. Isso é em tudo, desde o que envolve lá na minha infância, por que eu não consigo me olhar, por que eu não olho para minha região íntima. Então, isso a gente traz ali no primeiro momento. E depois a gente fala sobre toque, prazer e corpo. Que aí é onde a gente realmente vai destrinchar todo o nosso corpo feminino. De maneira leve. Claro que assim, a gente tem umas coisas hot, mas é muito mais para trazer essa autoconsciência sobre o nosso corpo. Sim. E ter esse autoconhecimento sexual, do que algo voltado só, tipo, pra uma consultoria, tipo, de putaria, sabe? Tipo, eu vou aprendendo sobre o outro, não. É uma coisa mais rasa. E às vezes também eu cheguei com isso, de colocar a culpa no outro, por eu não sentir prazer no outro. E aí você pontuou que a culpa estava em mim mesma, porque eu nunca me olhei de si. Então, assim, a consultoria, pra mim, foi muito essencial. Tudo bem que eu não fiz ainda a consultoria completa, mas assim, só de conversar com você, de você entender, você tem um diferencial que é a psicologia também. Sim. Então, assim, da gente realmente olhar mais pra dentro. E por mais que a gente empreende, tem essa correria do dia a dia, a gente chega e vive no automático. E eu falo o quanto isso não é legal pra nossa libido mesmo, né? Hoje eu tenho aqui na loja várias clientes que chegam reclamando sobre libido, que não tá legal, que tipo, tem baixa autoestima. Aí como que a gente vai ter... Se eu não conheço o meu corpo, a gente acaba depositando a responsabilidade no outro. Sim. Falando sobre relacionamentos héteros, o corpo do homem é totalmente diferente do nosso corpo feminino. E não tem como eu fazer isso, né? Então eu preciso conhecer para que a gente consiga agregar, mas não que eu jogue a responsabilidade para ele. Então isso foi um diferencial para mim também, que eu fazia dessa maneira. Eu achava que não, eu vou lá e vou ficar lá assim, eu tenho... Mas não é, como que ele que se vire, ele que se vire e faz alguma coisa.
Mas não é sobre isso. E depois que eu entendi, eu falei assim, caralho, quanta coisa pra mim mudou. Aham. E eu quero que isso mude também na vida de outras mulheres. Que pra mim foi transformador. Aham. E pensando nisso, pra pessoa que tá conhecendo você agora, conhecendo esse mundo, né, do bem-estar sexual, que produto você indicaria pra pessoa que tá conhecendo, que tá entrando agora? Eu sempre digo que produto cabeceira de cama sempre é excitante e lubrificante. Aham. O excitante porque ajuda a gente no processo de excitação, principalmente para nós mulheres. E o lubrificante porque lubrificante, quanto mais molhado, mais gostoso é ali na hora que for usar. Mas o que foi virada de chave para mim foi o vibrador por onda de pressão, que é mais conhecido como o vibrador sugador. Mas eu sei que, tipo, talvez as pessoas tenham medo de já começar com um vibrador, sabe? Então começa com um excitante, um lubrificante, depois você vai agregando mais produtos. Que dá pra usar sozinha, não? Que dá pra usar sozinha e também é algo que permite que você se conheça, né? Então aqui na loja a gente tem os vibradores líquidos, tem o excitante da Débora, que tá maravilhoso. Tem um lubrificante dela também que já é beijável, tem um saborzinho, né, de frutas vermelhas. Então eu acho que começando com esses dois produtos, sozinha ou dentro do relacionamento, faz com que você já consiga ir entendendo quanto os produtos agregam, sabe? Tipo assim, não é só usar por usar, mas realmente eles potencializam e nos ajudam ali na hora do prazer. Entendi. E eu gostaria de saber o seguinte: se fosse para você mandar uma mensagem para a pessoa que está iniciando também na área do empreendedorismo, que mensagem seria essa? Confie em você. É verdade. Porque eu falo assim, as pessoas que estão fora vão te dar conselhos, vão falar, e a gente tem que escutar. Mas a gente sabe o nosso feeling. Eu sei a hora que é pra eu voltar um passo pra trás. Eu sei a hora que é pra eu dar 10 passos pra frente. Então, confia, não desiste. Se é algo que realmente faz seu olho brilhar, é aquilo que você quer, vá em frente. Esteja em lugares que te coloque pra cima, pessoas que também te impulsionam. E não aquele ambiente, sabe, pesado que às vezes a gente tem, né? Tipo, as pessoas falam assim, você vai fazer isso. Nossa, você vai largar a psicologia pra você abrir um sex shop. Mas por isso que existe aquela frase que você é a média das 5 pessoas que você convive, porque é muito importante, muito gente. real isso, né? E às vezes, a gente sozinha, tem dia que você não tá legal. Então, tipo, vai ser esse dia que você vai falar assim, tá com uma pessoa que te bota pra baixo, mas você vai... Tchau, fundo do poço. Não vai querer nunca mais. Então, o meu conselho seria isso. Esteja com pessoas que te impulsionam. Sim. E confie em você. Giovana, eu quero te agradecer por você ter sido cobaia, ter sido assim... a primeira vez, amiga. A primeira vez. A nossa primeira vez aqui. E eu quero agradecer realmente por você sempre topar. Você é uma das pessoas que mais impulsionam. Sempre que eu tô pra baixo, eu falo, eu vou ligar pra Giovana, porque Giovana me coloca pra cima. E eu gostaria realmente de seguir essa jornada com você, às vezes, você sempre tá também presente no podcast. E eu gostaria de mencionar que você é uma inspiração pra mim. Obrigada. E que você continue, assim, conquistando o mundo. Com a sua jornada, com seus produtos, que você leve ainda mais conhecimento para aquelas pessoas que ainda não chegaram nesse processo, né? Eu acho que sobre o que você falou, eu acho que é isso, amiga. Eu acho que todos os dias a gente pode fazer um pouquinho por outras pessoas, né? Se a gente tá bem, hoje eu tô bem, realizada comigo mesma, a gente pode oferecer essa energia, isso para as outras pessoas. Eu já falei isso para você e vou repetir, você pode contar sempre comigo. Gosto muito de você, da sua vibe, e eu acho que quanto mais nós tivermos mulheres empoderando outras mulheres de uma forma leve, de uma forma legal, isso vai fazer com que a gente chegue longe. Então, obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre mim, sobre a minha loja. Infelizmente, eu já fui muito rejeitada em lugares por conta do meu nicho, e hoje saber que eu sou bem-vinda e ser convidada para estar em um ambiente assim é muito realizador para mim também, que todo dia a gente planta um pouquinho, né? Então, obrigada pela oportunidade, e vocês acompanhem, porque vem muita novidade por aí. Beijo! Tchau!